Graças a Deus. Amanhã é feriado, porque afinal de contas é meu aniversário, então tem que ser feriado. E já agradeço pela oração que eu recebi. Amanhã eu vou estar fazendo 53 anos de idade. E eu me tornei pastor com 23 anos e um dia. 23 anos e um dia. Fui consagrado pastor no dia seguinte ao meu aniversário de 23 anos. E fui consagrado pastor lá em Vila Maria, na primeira igreja batista, de onde eu era desde que eu me converti, com 12 anos de idade. E quando eu fui consagrado pastor, foi num sábado, há 30 anos atrás. Eu não tinha nenhuma máquina fotográfica, nenhum fotógrafo. Então eu não tenho nenhuma foto. Foi tirada uma foto da galeria da igreja, que eu nem sei onde eu coloquei, porque eu era embaixador do rei, e o líder dos embaixadores do rei, quem é batista, quem foi batista sabe o que é isso, tirou uma foto lá da galeria, na hora que estavam orando por mim, e eu me tornando pastor. Ninguém na minha família tinha câmera fotográfica naquela época. Eu fui consagrado pastor, eu não tinha nenhum terno. Naquele tempo, pastor tinha que usar terno, eu não tinha terno. Eu fui consagrado pastor com um terno de quinta mão, que um amigo meu pegou no bazar da igreja dele, um paletó, e a calça eu comprei nas lojas americanas, de tão pobre que eu era. Eu fui consagrado pastor, não teve um café para comemorar, eu não tive dinheiro para levar ninguém para comer nem a pizza mais barata que tivesse em Vila Maria. As vacas andavam, naquele tempo elas andavam de muleta, de tão magras. Eu fui consagrado pastor, eu era solteiro ainda, era noivo de Valéria. Mas eu tinha convicção de que Deus tinha aquilo para mim, aquele plano, né? Aquele projeto. Quando eu fui consagrado pastor, eu não tinha certeza ainda de onde eu seria pastor. Havia uma chance de eu ser pastor em Vila Maria, que não se confirmou. Havia um convite para eu ser pastor em Brusque, Santa Catarina. Um convite para eu ser pastor em Vila Guilherme, São Paulo, numa pequenina igreja. E um convite para eu ser pastor em Carlos Chagas, norte de Minas Gerais, quase na Bahia, onde o carro do Calixto quebrou um tempo atrás. Mas eu não tinha certeza de para onde Deus ia me levar. Mas naquele ano, no ano seguinte, em janeiro do ano seguinte, eu fui consagrado pastor 21 de novembro. No dia 2 de janeiro, Deus me trouxe a Campinas e me surpreendeu. Uma história que eu levaria tempo para contar, mas de maneira sobrenatural, Deus me ligou a Campinas no dia 2 de janeiro, no primeiro 2 de janeiro, depois do dia 21 de novembro. E eu sou muito grato a Deus, então, por completar, depois de amanhã, 30 anos, que Deus me deu a honra de ser pastor. Não tinha nenhum pastor da minha família, minha família não tinha tradição nenhuma de pastores, e Deus que foi abrindo portas e me deu a bênção de estudar no melhor seminário que tinha na época, pela misericórdia dele. 30 anos já se passaram. Só de Igreja Vida Nova, 26 anos. 26 anos. Quando eu cheguei para a Igreja Batista Vida Nova, eu tinha 26 para 27 anos. Fiz 27 anos como pastor recém-empossado aqui. Bem jovem, e estou aqui, passei minha juventude toda na Igreja Batista Vida Nova. E agradeço a Deus por isso. Amém? Quando eu fiz 20 anos de ministério, eu tive uma crise terrível. Há 10 anos atrás. E eu nunca contei para a igreja. Terrível. Eu comecei a fazer conta para ver quando eu poderia me aposentar. Há 10 anos atrás, eu passei por uma crise terrível.
de pensar que eu não estava aguentando mais. E clamando a Deus, porque quando um pastor passa por uma crise terrível, ele não pode dizer para a igreja: como é que eu vou dizer para a igreja, não aguento mais, estou por aqui? Como que eu faria isso? Então, há 10 anos atrás, orando a Deus, eu lembrei de uma coisa, Deus me fez lembrar de uma coisa, de uma palavra que eu recebi 30 anos atrás. Quando eu fui consagrado pastor, a minha mãe não gostou. E sabe o que ela lançou sobre a minha vida? Você só tem 23 anos. Daqui 20 anos, você ainda será novo, mas você não vai aguentar mais. Você está se tornando pastor tão novo que daqui 20 anos você não vai aguentar mais. Estará saturado. E aquela palavra de mãe, 10 anos atrás, eu percebi que estava a ser quebrada na minha vida. Você acredita? E aí eu quebrei e fiquei bom de novo. E hoje estou aqui, 10 anos se passaram, e logo vamos estar comemorando 40. 50, 60, quem sabe, não é mesmo? Até quando o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém? Nunca mais, nesses últimos 10 anos, eu pensei, não aguento mais. Agora minha oração para Deus é: quero ser pastor até o último dia da minha vida. Eu já disse para Deus, eu quero morrer no púlpito, de modo que se qualquer dia você vê você diga, é a oração dele. Que bênção. Põe a mão no seu coração, ora comigo então, vamos agradecer a Deus. Senhor, eu quero agradecer, porque eu estou comemorando, depois de amanhã, 30 anos de ministério, quase todos, 26 aqui, nessa igreja onde o Senhor me deu a bênção de pastorear esses anos todos. Agradeço ao Senhor, agradeço pelo renovo, agradeço porque o Senhor contrariou aquela palavra que a minha mãe, na ignorância dela, lançou 30 anos atrás. Eu já sou pastor há 30 anos e sou feliz servindo o Senhor, junto com essa igreja, com esse ministério, com essa cobertura. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos renove e nos permita te servir muito mais anos ainda, até Jesus voltar, em nome de Jesus. Amém? Dá mais um aplauso ao Senhor, graças a Deus. Que bom, que bom. Senta aí no seu lugar, vamos repartir uma palavra. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim, 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Você pode repetir o verso 9 depois de mim? Diga: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? O apóstolo Paulo diz aí no verso 9 que Deus, através do poder dele, havia salvado a ele e a Timóteo. Ele nos salvou, Timóteo, mas não só nos salvou, ele também nos chamou e nos deu uma vocação santa de servi-lo. Que bênção é que nós fomos salvos pelo Senhor, mas que bênção também é que nós
temos um chamado do Senhor, uma vocação santa de servirmos o Senhor. Só Paulo e Timóteo têm esse chamado, essa vocação? Não, em Cristo Jesus todos nós temos. Alguns para serem pastores, até apóstolos, mas todos nós temos uma vocação em Cristo, todos nós temos um chamado em Cristo, ainda mais numa igreja da visão celular. Todos nós temos uma vocação e um chamado, sim ou não? Sim, você só não vai ter discípulos e ter célula e ter geração e trabalhar no ministério se você não se permitir, se você não quiser. Sendo salvos, todos nós temos uma santa vocação, amém ou não amém? Diga, eu tenho, Senhor, uma santa vocação, sim, um chamado. Deus tem um plano para as nossas vidas, amém ou não? Que bênção é a gente estar vivendo o plano, o chamado do Senhor, a vocação que Ele nos deu. Quando você está fazendo o que Deus mandou você fazer, quando você está no lugar onde Ele te pôs, quando você está trabalhando no que Ele mandou, você pode se sentir absolutamente seguro. Qual é o lugar mais seguro da terra? O lugar mais seguro na terra é o lugar onde você sabe que foi Deus que te colocou. Onde é o lugar mais feliz para você viver, o lugar onde Deus te plantou, o lugar onde Deus te colocou. As pessoas mais inseguras e menos felizes são as pessoas que andam por sua própria conta, que fazem suas próprias decisões. Mas quem se submete ao chamado de Deus e vive na vocação que Deus tem para ele, essas pessoas têm tudo para serem seguras e felizes, sim ou não? O apóstolo Paulo então fala para Timóteo que além de salvação, eles receberam do Senhor chamado, vocação. Por isso Paulo diz no verso 1 que ele era um apóstolo. Olha como ele se apresenta: Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus. Deus o escolheu e ele tinha essa convicção: eu sou um apóstolo porque Deus quis assim. No verso 6, Paulo lembra Timóteo que Timóteo também era escolhido para ser um pastor e que ele tinha uma unção derramada por Deus. No verso 6 ele diz assim: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama da unção, diga chama da unção. Sim, quando Deus te escolhe, Ele então te unge. Paulo ainda diz: olha, você lembra que eu pus minhas mãos sobre a sua cabeça, e quando eu pus minhas mãos sobre a sua cabeça, você então foi ungido, e Deus colocou um fogo dentro de você. Esse fogo não pode apagar. Mantenha viva dentro de você a chama da unção, o fogo da unção, que te faz então ser o que Deus quer que você seja, um pastor. Nós que somos salvos e somos chamados por Deus, também podemos dizer que Deus colocou um fogo dentro de nós. Deus nos deu um chamado, uma vocação. Isso significa que Ele colocou um fogo dentro de nós. Amém ou não amém? E quando Paulo diz para Timóteo: você lembra que eu coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça? E você lembra que eu orei por você? Pois naquela hora Deus colocou um fogo dentro de você. Não deixe esse fogo apagar. Nós temos a nossa vocação, o nosso ministério. Você tem aí o seu compromisso com Deus, você tem o chamado de Deus também, você tem a vocação que Deus te deu, que é santa, mas cabe a você não deixar esse fogo apagar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: não deixa esse fogo apagar, irmão, mantenha esse fogo aceso. Fala para o Senhor, diga: meu Deus, me ajuda a aprender a entender o que eu devo fazer para que o fogo não se apague no meu coração. Amém ou não amém? Mantenha viva a chama do dom de Deus, da unção de Deus que está em você. Diga: eu tenho uma unção de Deus na minha vida. É um fogo do Espírito Santo. Sim, esse fogo do Espírito Santo nos impulsiona a fazermos as coisas para Deus, a nos movermos. Você sabe que em Atos capítulo 2, no verso 3, o Pentecoste
Quando você vai ver uma imagem, uma retratação do Pentecostes, sempre tem fogo. Por quê? Porque em Atos 2:3 a Bíblia diz assim: e as pessoas que estavam ali viram o que parecia línguas de fogo. Diga, línguas de fogo. Sim, labaredas de fogo desciam do céu. E a Bíblia diz em Atos 2:3, esse fogo se separou, essas línguas de fogo se multiplicaram, e cada um deles recebeu sobre a sua cabeça esse fogo. O fogo desceu sobre as pessoas que estavam ali naquela reunião, naquela manhã daquele dia. A Bíblia diz: as línguas de fogo se separaram e pousaram sobre cada um deles. Atos 2:3. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, e então começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E tomados então pelo Espírito Santo, eles saem pela cidade evangelizando. Nós somos chamados por Deus para uma santa vocação. Isso quer dizer que Deus coloca também fogo em nós, e esse fogo de Deus nos move, esse fogo de Deus nos capacita, esse fogo de Deus nos impulsiona, e cabe a nós não deixarmos esse fogo apagar. Sim ou não? Diga, eu não posso deixar esse fogo apagar. Que fogo é esse, meu Deus? O fogo que desceu sobre os primeiros discípulos da igreja. Que fogo é esse, meu Deus? Olha que interessante. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele estava na ilha de Pátimos, lá por volta do ano 95. Então, João se encontrou com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu durante 40 dias, depois foi para o céu. E agora, 60 e poucos anos depois, João se encontra com Jesus em Pátimos. Quando ele viu Jesus 60 e poucos anos antes, ele viu Jesus um homem, filho do homem. Agora, em Pátimos, ele descreve, quando Jesus aparece para ele, no primeiro capítulo do livro. E Jesus então diz para ele: eu quero que você escreva tudo o que você vai ver, e você vai entregar às 7 igrejas da Ásia Menor, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse 1:12, olha o que João disse, como que era Jesus em Pátimos. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. O que é candelabro de ouro? São as menorás. Tinha 7 menorás. Veja que a menorá tem 7 velas. Jesus curte menorá. Então Jesus aparece para João e tinha 7 menorás em volta dele. Jesus curte. Bem, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 menorás de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Ele continuava parecendo filho de homem, com uma veste que chegava até os seus pés, e um cinto de ouro ao redor do peito. Em sua cabeça, verso 14, os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram 2 chamas de fogo. Parece música do Antônio Cirilo, né? É que o Antônio Cirilo fez música em cima desse texto. E os seus olhos, chamas de fogo, cabelo bem branco. Por que você não deixa o seu branco também? Fica pintando. Os de Jesus estavam bem brancos, lindos, parecia neve de tão branquinho. Uma roupa bem comprida, um cinto de ouro, mas os olhos dele cheios de fogo, pareciam 2 chamas de fogo. Por que então que nós somos
recebemos fogo de Deus, porque tem fogo dentro dele. Então o fogo que está dentro de Jesus é o que ele coloca em nós, para que a gente possa fazer a obra dele. Amém ou não amém? Para você poder cumprir a vocação, para você poder cumprir o chamado, para você poder suportar as dificuldades, porque cumprir a vocação não é brincadeira. O apóstolo Paulo estava preso, ele diz: eu sou um prisioneiro do Senhor, não tenha vergonha de mim, nem do meu ministério, Timóteo, porque essa é a minha vocação, e você não apague o fogo que está dentro de você, para que você possa cumprir a vocação que o Senhor também te deu. Aquele fogo que desceu sobre os discípulos em Pentecostes, o fogo de Jesus, é o que ele coloca em nós, para a gente poder cumprir a nossa vocação também. Amém ou não amém? Em Jeremias capítulo 20, tem um texto que o profeta Jeremias, ele registra uma coisa interessante. Como o ministério dele era muito difícil, como o ministério de Jeremias era muito difícil, Jeremias não tinha discípulos, só tinha um discípulo, chamado Baruque. E ele era muito perseguido no tempo do ministério dele. Então, Jeremias, quando ele já foi chamado, ele já veio com uma conversa que Deus corrigiu, ele dizendo que ele era muito novo, que ele não tinha nem barba ainda, como é que ele podia ser profeta? E Deus disse: não diga que você é um menino, não diga que você não pode. Bem, mas o ministério dele vai sendo difícil, e no capítulo 20 de Jeremias, ele diz assim no verso 9: quando eu digo, não vou mais falar desse nome, não vou mais falar do nome do meu Deus, quando eu digo não vou mais profetizar, não vou mais falar do nome do meu Deus, não vou mais pregar, diante de tanta dificuldade, quando eu digo não vou mais, aí é como se o quê? Como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. E aí eu continuo. Diga: tem um fogo dentro do meu coração, tem um fogo dentro de mim. Levanta a sua mão direita e ora comigo, diga: meu Deus, o Senhor me salvou, mas não só me salvou, o Senhor também me chamou e me deu uma responsabilidade, uma santa vocação, e eu preciso muito que nessa noite o fogo do Senhor seja mais forte do que nunca na minha vida. Eu não quero desistir, eu não quero fracassar, eu quero cumprir o que o Senhor tem para mim. Então faz esse fogo arder ainda mais forte dentro de mim, em nome de Jesus. Vou dar um aplauso lindo para ele. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, uma das instruções que ele deu no verso 19 é: não deixe o fogo do Espírito apagar. 1 Tessalonicenses 5,19. Não deixem o fogo do Espírito apagar. Não deixem extinguir o fogo do Espírito Santo em suas vidas. Foi o que Paulo disse para Timóteo: você é responsável para que o fogo da unção continue aceso dentro de você. É a nossa responsabilidade. Sim ou não, amigo? É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Amém ou não amém? Olha, deixa eu contar uma história para você. Como eu sou pastor aqui há muito tempo, parei até de contar umas histórias, porque desde o dia que fizeram um teatro, os 12 uma vez fizeram um teatro, contando episódios da minha vida. Aquilo para mim quase foi traumático. Mas eu queria ser pastor, porque eu entendia que Deus queria que eu fosse pastor. E eu fiz 2 anos de faculdade de teologia em São Paulo. Mas a faculdade de teologia eu fazia à noite, e de dia eu era bancário. E do Bradesco, trabalhei 4 anos no Bradesco.
E Deus foi me dirigindo e me encaminhando para que eu me mudasse para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu fizesse o curso, os 2 últimos anos de seminário, num seminário, não na faculdade, morando dentro do seminário e morando no internato, estudando de dia, e dando então, em vez de dar o melhor do meu tempo para o Bradesco, eu ia dar o melhor do meu tempo na preparação para ser pastor. O dia que eu decidi me render foi numa mensagem que eu ouvi sobre nardo, o nardo derramado nos pés do Senhor. Então eu resolvi que eu ia dar o nardo para o Senhor, e eu precisava ir para o Rio de Janeiro. Só que eu não tinha dinheiro suficiente, então eu precisava chegar no Rio de Janeiro e Deus tinha que abrir portas para mim, para eu poder me manter. Eu tinha só meia bolsa de estudo para estudar no seminário, para morar e estudar, meia bolsa. Eu precisava de mais meia bolsa e precisava também de fazer alguma coisa para me manter. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha certeza que Deus ia abrir portas para mim lá, mas as portas começaram a se fechar, e eu tinha fé, mas Deus começou a me provar. Uma igreja batista, chamada Igreja Batista do Engenho Novo, precisava de um pastor auxiliar, e eu fui indicado para ir lá. O pastor, que era o pastor daquela igreja, ele era um funcionário alto da Juerp, que era a nossa editora batista. A igreja, a família que tinha mais prestígio na igreja, era a família Souza Marques, que tinha até uma universidade, donos de uma universidade no Rio de Janeiro, nem sei se existe ainda a universidade. As filhas do pastor, Souza Marques foi um pastor, foi um político batista no Rio, as filhas dele eram dessa igreja. O pastor era da Juerp. Quando eu cheguei para conversar com o pastor, sabe o que ele me perguntou? Tinha lá uma vaga de pastor ajudante, pastor auxiliar. Eu, jovenzinho de 21 anos, no meio do curso para ser pastor. O pastor Napoleão disse para mim assim: quanto você ganhava no banco? Eu disse para ele, ele falou assim: nós podemos pagar o mesmo salário para você. Eu disse: meu Deus do céu, eu vou casar. Eu disse: eu sabia, Deus ia abrir todas as portas para mim, eu tinha mesmo que vir, porque eu vim pela fé, e olha aí, eu vou ser pastor no meio do curso, e eu vou trabalhar numa igreja de prestígio, vou ser pastor auxiliar de um homem cheio de prestígio, vou ganhar o mesmo salário que eu ganhava no banco, que eu vou poder casar. Aí ele falou assim: só que você vai ter que fazer um teste, vem na igreja e vamos ver como é que a igreja vai sentir. Você vai ter que passar um tempo com a igreja. Eu disse: claro que a igreja vai gostar de mim, eu sou amável. E aí eu fui. Olha, mas preparei os melhores sermões que eu podia, fiz as melhores caras que eu tinha, fui para ser a pessoa mais amável e mais querida que eu podia ser. Me esforcei, mas me esforcei. Beijei todas as crianças, peguei no colo todos os bebês. Me esforçando. Oh, meu Deus do céu, me esforçando. Ai, irmãos, aconteceram. Eu fui para o culto de oração, bem cedinho, tipo 7 da manhã. Já, primeira experiência. No culto de oração, eu esperando que eu ia pregar. Só tinha uma coisa que eu fazia muito mal, e ainda faço. Não sei se você já percebeu, que a minha fraqueza
Meu ponto fraco no ministério é que eu não sei cantar. E nem dançar. Naquele tempo eu não dançava na igreja, mas cantar, cantava muito. Pois naquele culto, o primeiro culto com a igreja que precisava me conhecer, me chamaram para dirigir o louvor, que eles achavam que pastor tinha que saber música, eu não sabia nada. Eu estava num coral do seminário, mas eu era o pior do coral, o pior, era horrível. E eu estava nervoso, claro, e me pedem para dirigir hinos. Foi horrível. Eu me lembro que depois do primeiro culto que eu fui, terrível. Eu saio na porta e estou com um diácono do meu lado. Naquele tempo os diáconos tinham uma função assim tão importante na igreja, os diáconos tinham que gostar de você. Então eu estava lá do lado do diácono. Aí o diácono vai me apresentar uma irmã da igreja que ficou viúva recentemente. Então eu precisava mostrar. Irmã, uma jovem viúva. Oh, que dó, o diácono então me apresentando. Que pena. Pouco tempo, sim. Que pena. Mas eu caí. Eu perguntei do que seu marido morreu. Irmãos, não é brincadeira, aconteceu isso. Ela disse, ele subiu num pé de coco. Um coco caiu na cabeça dele. E ele caiu e morreu. Eu não sei que cara que eu fiz, mas eu fiquei imaginando, pensando, meu Deus, que jeito triste de alguém morrer. A Valéria disse que às vezes eu falo uma coisa triste, mas pensando em outra coisa engraçada, eu acabo... Então, acho que o diácono não gostou do jeito que eu recebi a notícia. E eu fui, então, preguei nos cultos, participei da reunião de oração, fui lidar com os jovens, fiz visita, fui almoçar na casa do pastor. O pastor então disse, tal dia você me ligue e eu te dou uma resposta. Sim, mas estava tudo perfeito. Como eles podiam não ter gostado de mim? Eu pego a minha agenda e vou lá do lado da secretaria do seminário ligar para o pastor. Tudo certo, pastor? Quando eu começo, ele disse, bem, a igreja, ela prefere conhecer outros seminaristas. Não houve uma identificação. Ou seja, que balde de água fria. Fiquei tão chateado. Aí pensei, puxa, por que eu vim para o Rio de Janeiro? Agora ninguém me quer como pastor nem como seminarista. Aí voltei tão triste, decepcionado. O que eu fiz de errado? Foram aquelas músicas que eu não soube cantar. Aí estou eu com a minha Bíblia, a minha agenda, voltando triste, sentindo um balde de água fria no meu espírito. De repente, um balde de água fria cai em cima de mim. Os seminários estavam fazendo trote. E quando viram eu passando, resolveram. Eles achavam que eu era primeiro ano, eu não era, eu ficava explicando, eu sou terceiro ano, sou quase pastor. Mas eles olhavam para mim e diziam, é primeiro ano. Então eu estou triste, num dia horrível, com a minha Bíblia, pois aquele balde de água fria do andar de cima do prédio, eu via a pessoa correndo. Então naquele dia quase eu me tornei um homicida, que eu subi com toda a raiva que eu tinha, mas não consegui pegar a pessoa, mas fiquei tão chateado, com vontade de voltar para São Paulo,
Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida em que a gente acha que não vai dar nada certo, que a gente errou quando achou que Deus estava dirigindo, a gente não estava, não é mesmo? A gente pensa que vai dar tudo errado, ou que tudo acabou e que não tem mais jeito. A gente sente baldes de água fria caindo dentro de nós. Sabe lá quantos baldes de água fria o diabo já jogou sobre você, para que você desista de Deus, para que você esqueça da unção, da palavra profética, do compromisso, do ministério, do discipulado, da igreja. Desiste disso, isso não é para você, você não tem nada a ver com isso, você não serve para isso, você nunca vai ser. Por isso o apóstolo Paulo disse para Timóteo: você trata de manter essa chama acesa, trata de manter essa chama acesa, trata de manter essa chama acesa. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, não deixar essa chama apagar, mesmo se um balde de água fria alguém jogar sobre nós, amém ou não amém? Afinal de contas, o fogo é sobrenatural, então você não pode deixar coisas naturais apagarem o que é sobrenatural. E eu sei que num dia próximo, não sei se 1, 2, 3 dias depois, mas bem próximo, eu estava muito triste, mas alguém bateu na porta do meu quarto, e era uma pessoa que eu não sabia quem era. Era alguém que estudava à noite no seminário, e que foi no meu quarto para dizer: você está precisando de uma igreja para você ser estagiário? Eu disse: como que você sabe? Alguém me disse. Eu disse: estou. Então você não quer ir domingo lá na minha igreja? Claro que eu quero. E eu fui. Esse moço era genro do pastor, e foi a igreja onde eu fui acolhido durante 2 anos, no Rio de Janeiro. Uma igreja de gente simples, mas muito acolhedora, e eu fui muito abençoado lá, trabalhando 2 anos junto com um pastor que já está na glória, e que foi uma bênção para mim. Deus, na hora certa, toma as providências, está cuidando de tudo. Você acha que nada está dando certo, mas Deus cuida de fazer a parte dele. Deus sempre faz a parte dele, amém, amigo? Fala para o irmão que está do seu lado: calma, irmão, Deus está fazendo a parte dele, não é verdade? Então não deixa a chama apagar. Fala para o Senhor, diga: Senhor, faz essa chama arder mais do que nunca dentro de mim, porque eu sou salvo, mas eu também sou chamado. Amém ou não amém? Diga: eu sou chamado com uma santa vocação. Então dá um aplauso ao Senhor por isso. Sim, essa chama está ardendo, essa chama tem que arder dentro de nós, como Paulo disse para Timóteo. E o que essa chama faz em nós? Primeiramente, essa chama ardendo dentro de nós faz com que a gente suporte. Nós temos que suportar. Suportar é um verbo que descreve muita coisa que a gente faz para Deus. Suportar. O apóstolo Paulo fala de sofrimentos pelo Evangelho. Nós damos suporte, nós suportamos, nós enfrentamos dificuldades, nós ajudamos pessoas a enfrentarem dificuldades. Suportar faz parte do nosso ministério, e o fogo de Deus em nós é para nos capacitar a suportarmos, amém ou não amém? Paulo diz no verso 8, que ele era um prisioneiro do Senhor. Por quê? Porque ele estava na cadeia, literalmente na cadeia, mas ele sabia que Deus o queria na cadeia. Então ele precisava daquele fogo dentro dele para ele suportar aquele período em que Deus o queria na cadeia. Você sabe que na cadeia ele fez o ministério que Deus queria. Na cadeia ele ficou em Cesareia, na cadeia ele foi para Roma, na cadeia ele ganhou pessoas para Jesus, na cadeia ele evangelizou até a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador romano. Na cadeia ele ganhou Onésimo, o ex-escravo de Filemon, de Colossos. Deus o queria na cadeia, naquele momento.
Mas a chama de Deus faz com que a gente suporte situações, dificuldades. A chama de Deus é o poder de Deus para você suportar dificuldades e continuar testemunhando do Senhor. Amém ou não amém? Diga, eu preciso da chama do Espírito Santo para eu suportar dificuldades e continuar testemunhando do Evangelho em toda e qualquer circunstância. Amém, amigo? A gente precisa desse fogo do Espírito para poder suportar toda e qualquer circunstância e continuar dando testemunho do Senhor em momentos de alegria, mas também nos momentos de prova, de dificuldade. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo também para termos coragem. E o apóstolo Paulo diz no verso 7 do capítulo 1 de 2 Timóteo, o Espírito que Deus colocou em nós não é de covardia. Deus não colocou em nós o espírito de covardia. O Espírito de Deus, o fogo de Deus em nós é para nos fazer corajosos, para nos fazer corajosos, para nos fazer corajosos, para nos dar coragem. Interessante, irmãos, os apóstolos de Jesus, Marcos 14 diz que quando Jesus foi preso no Getsêmani, Jesus foi amarrado, preso, para ser levado para as autoridades judaicas. Em Marcos 14:50, a Bíblia diz assim: então todos o abandonaram. Então todos abandonaram o Senhor e fugiram. Então todos abandonaram o Senhor e fugiram. Então todos abandonaram o Senhor e fugiram. E fugiram. E o verso 51 diz assim: um ficou tentando seguir Jesus, só que ele estava vestido com um lençol. Está escrito em Marcos 14:51. Ele estava vestido com um lençol. E houve um momento quando os soldados que prenderam Jesus tentaram pegar esse discípulo. É discípulo dele. Seguraram, mas seguraram pela roupa, pelo lençol. E o que aconteceu? Marcos 14:51 diz: e esse discípulo, o que ficou perto de Jesus, quando Jesus era levado pelos que o prenderam, quando quiseram pegá-lo, seguraram no lençol, na roupa que era um pano, e o pano ficou e ele escapou. O que o texto diz que aconteceu? Ele saiu pelas ruas de Jerusalém nu, com a mão no bolso, fugindo nu. Quem era esse discípulo? Quem era o discípulo que saiu nu, fugindo? O único que ficou, mas ainda passou por esse vexame, um vexame. Tudo indica que era João Marcos mesmo. Marcos, que escreveu o Evangelho. Se você for pesquisar, você vai ver que a maioria das pessoas acham que era Marcos. E você imagina como ele deve ter ficado, marcado na comunidade dos cristãos, porque saiu até na Bíblia que ele passou por esse vexame. Na noite que Jesus foi preso, um discípulo de Jesus andou pelado por Jerusalém. E muita gente dizia: o pelado, o pelado, o pelado. O pessoal tirando foto, tentando filmar. Ah, não tinha isso. Então ficou, imagina o nome dele agora, era Marcos Pelado. Que coisa difícil. Quem vai pregar hoje na igreja é o Marcos. É o pelado? Quem vai dirigir a célula hoje é o João Marcos. O pelado? Coitado, deve ter ficado difícil a situação dele. Ainda bem que ele era parente de um apóstolo chamado Barnabé. E Barnabé resolveu dar uma chance para ele resgatar a imagem dele. Todo mundo dava risada quando falava de João Marcos pelado, então vamos dar uma chance e botar ele na equipe de missionários. Então era Paulo, Barnabé e João Marcos. Começa a viagem, começa a dificuldade e João Marcos desiste. Então, além de pelado, desistido. Paulo fica com muita raiva. Quando vai ter a segunda viagem, Barnabé quer dar uma chance de novo para Marcos. Paulo diz: de jeito nenhum, sim, não, sim, não, sim, não. Então,
Vá você com ele, eu vou com uma nova equipe. Se separam, Paulo e Barnabé se separam por causa de João Marcos. Barnabé dá mais uma chance para João Marcos. E João Marcos corresponde. Quem estava errado era Paulo. Graças a Deus pelas pessoas que, movidas pelo Espírito Santo. Então, se o homem era o pelado, ele é resgatado, ele se torna um missionário e se torna até um evangelista, de um evangelho que muito nos abençoa. Amém ou não amém? Deus é assim. O fogo de Deus precisa estar dentro de nós para que haja coragem. Quando Jesus foi preso, fugiram todos. O que ficou passou vergonha. Quem ficou olhando de longe foi Pedro, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Por que eles tiveram que fugir? Por que eles fugiram? Por que eles fugiram? De medo? Eles não queriam ser presos, eles não queriam correr risco. Mas se você vira umas páginas da sua Bíblia e vai em Atos 4:12, quando Pedro e João, não João Marcos, João, o apóstolo, foram presos. Em Atos 4:12, eles são levados para as autoridades do Sinédrio. As pessoas que tinham julgado Jesus também. Aquelas pessoas tinham julgado Jesus, tinham visto Jesus, tinham condenado Jesus. Agora tem Pedro e João diante deles. Pedro e João sabiam que eles podiam ser condenados à morte. Mas em Atos 4:12, depois de Pentecoste, olha o que a Bíblia diz. Pedro diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele testemunha isso para o Sinédrio. O fogo de Deus nos faz falar de Jesus para todo mundo, e nos faz falar de salvação para todo mundo, até para o Sinédrio, até para os doutores da lei, até para os homens que odiavam Jesus. Pois ele fala do Evangelho, ele fala da salvação. Não há nenhum nome que possa salvar debaixo desse céu. Verso 13. Os homens do Sinédrio vendo o quê? O que eles viram? O que eles viram em Pedro e João? Eles não tinham essa coragem antes. Mas agora, vendo a coragem deles, os homens do Sinédrio. Quantas pessoas tinha no Sinédrio? 70. Eu não sei se estava completo, mas eram 70. Aquele conselho era composto por 70 pessoas, 70 homens de respeito. Vendo a coragem de Pedro e João, ficaram admirados e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Eles viram muito parecidos com Jesus. Esses homens se parecem com aquele que nós condenamos. Como que houve essa mudança? O que fazia a diferença? Agora eles podiam morrer, agora eles estavam presos, agora eles estavam no Sinédrio. O que fazia a diferença? É porque agora tinha um fogo dentro deles. O fogo que sai pelo olho de Jesus, pelos olhos de Jesus, agora estava dentro deles. Quando o fogo de Deus está dentro de nós, nós temos coragem para fazer o que Ele quer, para fazer o que Ele mandou, para estar onde Ele nos coloca. Amém ou não amém? Então eles não viram medo naqueles apóstolos, não viram medo, eles viram ali pessoas cheias de coragem, pessoas parecidas com Jesus. Então o fogo de Deus é para te dar coragem, para você ser como Jesus, para você ter ânimo, disposição para fazer o que Jesus mandou, sim ou não? Talvez você ainda não aceitou o desafio, você não se propôs, você não se dispôs, você não começou ainda, porque está faltando fogo arder dentro de você. Você se esconde dizendo que é tímido, que você tem receio. O fogo de Deus acaba com essa timidez. Você sabe que a Bíblia diz que não vai entrar, em Nova Jerusalém não vai entrar tímido.
Não vai entrar feiticeiro, não vai entrar imoral, não vai entrar assassino, não vai entrar idólatra, mas também não vai entrar tímido. O que Deus tem contra os tímidos? Não vai entrar feiticeiro? Tudo bem, feiticeiro. Não vai entrar idólatra? Tudo bem, idólatra. Não vai entrar assassino? Tudo bem, assassino. Não vai entrar imoral, adúltero? Tudo bem, imoral, adúltero. Mas tímido? Não vai entrar tímido. Não vai entrar tímido. Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que Deus tem contra os tímidos? Quando eu vim para a igreja, eu era tão acanhado, que eu sentava sempre atrás. E naquele tempo, na igreja, no culto, o pastor lá da frente chamava as pessoas assim, de repente, para vir orar. Venha nos dirigir em oração. Lucas Roldão, venha nos dirigir em oração. Irmão Nelson, venha nos dirigir em oração. Era assim, pego de sopetão. O pastor olhava, percebia alguém meio cochilando e já dizia, é você. Então, durante muito tempo, o meu medo era um dia o pastor me chamar. E eu falei, meu Deus do céu, é capaz de eu morrer lá na frente. Mas, quando que a timidez acaba? Por que não vai ter tímido? O que Deus tem contra os tímidos? Por que Ele não gosta de tímido? Sabe por que não vai ter tímido? Porque só vai entrar no céu quem tem fogo. E o fogo tira a timidez e põe coragem. Coragem! Quem entrar lá vai estar com o fogo de Deus dentro de si. Então ninguém vai entrar naquele lugar tímido. Não existe timidez em quem vai entrar. Sim ou não? Não é que Deus não gosta, é porque não vai ter. O fogo de Deus tira a timidez para o que Deus quer que você seja, para o que Deus quer que você faça. Se Deus quer você cantando, pois o fogo de Deus tira a timidez de cantar. Se Deus quer você falando, pois o fogo de Deus tira a timidez de você falar. Se Deus quer você pregando, pois o fogo de Deus tira a timidez de você pregar. Deus põe coragem. Sim ou não? Então, fogo de Deus para nos fazer corajosos. Quem fugiu, agora tinha coragem de enfrentar o mesmo sinédrio. E os homens disseram, eles têm a mesma coisa que Jesus. Andaram com Jesus mesmo. Olha aí, dá para ver Jesus, do jeito que eles falam, do jeito que eles fazem. Podiam ver a coragem deles. Diga, Espírito Santo, faz arder essa chama dentro de mim, porque eu quero cumprir a minha vocação, e eu quero ter muita coragem para ser e fazer tudo o que o Senhor quer da minha vida. Amém, amigo? É preciso ter essa chama, disse Paulo para Timóteo. Faz essa chama arder dentro de você, Timóteo. Porque o Espírito de Deus não é espírito de covardia. Aí no verso 7 de 1 Timóteo, de 2 Timóteo 1, o verso 7, que Paulo fala, o Espírito de Deus não é de covardia, mas o Espírito de Deus é de poder, amor e equilíbrio. Diga, poder, amor e equilíbrio. Mais uma vez, poder, amor e equilíbrio. Então, quando Paulo diz, Timóteo, você tem que ter essa chama ardendo dentro de você, não pode apagar esse fogo dentro de você, para você poder permanecer firme e suportar, para você ter coragem, e para que esse espírito dentro de você produza poder, amor e equilíbrio. A chama dentro de nós vai produzir poder. Que palavra, quem foi no fruto fiel? Ok. Sobre o que foi a palavra que Deus nos deu lá? Uma pedreira que já teve tantas dinamitações. Como é que fala dinamite em grego? Dunamis. Pois, o que Paulo diz para Timóteo, o que a Bíblia diz para nós? Que a chama, o fogo de Deus dentro de nós produz poder. Quando você tem esse fogo dentro de você, quando esse fogo está ardendo dentro de você, você se sente poderoso em Deus. O poder de Deus se manifesta na sua vida. O poder de Deus se manifesta na sua vida. Poder como uma dinamite. A palavra dinamite vem do grego dunamis, que é poder. E Paulo diz, o fogo de Deus dentro de você põe poder na sua vida. Poder sobrenatural, poder de Deus.
Então essa chama tem que estar ardendo em você, para que você tenha poder de Deus na sua vida. Sim ou não? Poder de Deus na sua vida. Irmãos, Jesus sabia do que falava, sim ou não? Você sabe, Jesus, tudo que ele falava era maravilhoso. A palavra dele punha fogo. Não foi o que os discípulos de Emaús falaram, bem que quando ele falava com a gente sentia fogo. As palavras de Jesus são combustível. Sim. Algumas coisas que Jesus falou, tudo era verdade, tudo é verdade, mas teve coisa que ele falou que ele começou assim: em verdade vos digo. Todas as palavras que Jesus começou dizendo em verdade vos digo, é porque são palavras bombásticas. Quando Jesus começava dizendo em verdade vos digo, os apóstolos já pegavam o caderninho e a caneta para anotar. Vem aí uma palavra para a gente refletir. Em João 14:12, Jesus, é uma das vezes que Jesus diz, em verdade eu digo. 2 pontos, o que ele diz? Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que as minhas. Como? Bem que eu disse para você, quando ele começa assim, em verdade vos digo, vem alguma coisa explosiva. Aquele que crê em mim, tem poder, tem potencial para fazer o que eu faço, e de fazer ainda obras maiores do que as que eu fiz. Fazer o que ele fez, e fazer ainda coisas maiores do que ele fez. Afinal de contas, o ministério dele teve 3 anos e meio aqui na terra. Fazer o que ele fez e fazer coisas maiores, fazer o que ele fez e fazer coisas maiores, fazer o que ele fez e fazer coisas maiores. Será que Jesus Cristo estava com dengue quando ele falou isso? A febre. Como fazer coisas maiores do que ele fez? Como fazer coisas maiores do que ele fez? Como fazer coisas maiores? Ele sabe. Quando a chama está ardendo dentro de um cristão, Jesus diz, qualquer um de vocês, quem crer em mim, quantos aqui creem nele? Todos nós. Então, você está incluído nesse texto de João 14:12. Se você crê em mim, você pode fazer o que eu fiz de Jesus e coisas maiores do que eu fiz. Como? Se a chama arder dentro de você. Essa chama vai capacitá-lo, essa chama vai botar coragem em você, e essa chama vai trazer poder de Deus na sua vida. Amém ou não amém? Poder. Jesus repreendia demônios? Todos. E todos obedeceram a ele? Todos. Jesus curava? Sempre. E as doenças? Sim. Jesus pregava? Muito. E a palavra dele, ninguém ficava indiferente. Tinha gente que odiava e tinha gente que mudava de vida. Pois Jesus disse, fará o que eu faço e fará ainda coisas maiores. Quem crê em mim, fará o que eu faço e até coisas maiores. De quem ele estava falando? De quem ele estava falando? De quem ele estava falando, corintiano? De quem ele estava falando, irmão? De quem ele estava falando? De nós. Amém ou não amém? Diga, Senhor Jesus. Diga, eu entendi o que o Senhor quis dizer. Que se a chama estiver ardendo, se o fogo que João viu nos teus olhos, se o fogo do teu Espírito estiver dentro de mim, o teu poder vai fluir na minha vida. E por isso eu vou poder fazer coisas em teu nome. Coisas tremendas. Sim ou não, amigo? Meu Deus do céu. Por exemplo, esse ano de 2017, eu já preguei em mais lugares do que Jesus. Eu já viajei muito mais do que Jesus só em 2017. Só em 2017 eu já preguei em Portugal. Jesus nunca foi em Portugal, eu fui. Ei, Jesus. Esse ano eu já preguei em Portugal, eu preguei na Espanha,
Eu preguei nos Estados Unidos. E no Brasil, mais um monte de lugares. Semana que vem vou pregar em Curitiba. Se você quiser ir, a gente conversa. E eu já viajei para pregar muito mais do que Jesus. Bem que ele falou: quem crê em mim fará o que eu faço e fará coisas ainda maiores. Você pode fazer coisas tremendas para Jesus. Tem um fogo que precisa arder dentro de você. E esse fogo vai fazer você cumprir a santa vocação que Ele te deu além da salvação. Ele não te deu só salvação, Ele te deu também uma vocação. E há um fogo que tira a covardia, há um fogo que te reveste de capacidade de suportar, há um fogo que enche a tua vida de poder, para você ser o que Ele quer. Quantos estão entendendo? Meu Deus, que igreja inteligente. Amém? Paulo diz: o Espírito não é de covardia. O Espírito que Deus nos dá, esse fogo, é de poder, dunamis, mas é também de amor, diga amor. Um espírito de amor. É espírito de amor. Uma disposição. Irmãos. O apóstolo Paulo diz: o espírito não é de covardia, mas é um espírito de poder e de amor. Para que amor? O que esse amor faz em nós? Irmãos, o fogo que Deus arde dentro de nós faz a gente se importar com as pessoas. O amor que deriva desse fogo faz a gente se importar com as pessoas e querer cuidar das pessoas, e querer cuidar das pessoas, e querer cuidar das pessoas. Faz a gente se importar e querer cuidar. É amor do Senhor, o Espírito de Deus, o fogo de Deus. Quanto mais fogo arder dentro de nós, mais amor a gente vai ter pelas vidas. Pelas vidas que nos amam, não, pelas vidas que a gente quer cuidar, pelas vidas que a gente quer alcançar. Também as que nos amam, mas até quem nos odeia, a gente ama. Quando esse fogo arde dentro de nós, e a gente tem vontade de cuidar das pessoas, Por que você quer falar de Jesus para todo mundo? Porque o fogo está ardendo, e você se importa com as pessoas, Você não está interessado no que elas têm, você está interessado no que elas precisam, que é de Deus. Por que você me dá atenção? Por que você quer saber de mim? Por que você não desiste de mim? Porque tem um fogo ardendo dentro de mim que me faz amar você e querer cuidar de você. Agora, quando esse fogo apaga, aí você não quer saber de ninguém, não quer cuidar de ninguém. Sim ou não, amigo? Então esse fogo tem que arder muito. Hoje você tem que sair com fogo até nos olhos, para você querer cuidar das pessoas. Quanta gente perdida, quanta gente sem direção, quanta gente presa, quanta gente prisioneira. Quem é que vai se importar com essas pessoas? Quem tem fogo, porque o fogo produz poder e amor. Amém ou não amém? Que Deus nos encha desse amor. Em 1 João 3,16, olha o que a Bíblia diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Você pode repetir esse texto? 1 João 3,16. Diga: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como que eu vou dar minha vida pelos irmãos? Como que eu vou dar minha vida pelos irmãos? Eu vou dar minha vida pelos outros. Se tem fogo dentro de você, você dá a sua vida pelos outros, sem esperar contrapartida. É o fogo de Deus que nos impulsiona. E por fim, Paulo diz que o Espírito de Deus em nós põe poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio ou moderação. A palavra em grego, sofonismos, significa autocontrole. Também é traduzido na Bíblia como temperança. Pois Deus não quer você deslocado, Deus quer você
equilibrado, controlado, com domínio próprio. E você sabia que o discipulado, inclusive, é para nos ajudar em relação a isso? Pois o Espírito Santo de Deus nos faz sermos controlados, equilibrados, temperados. Mesmo quem é nervoso, mesmo quem emotivo, sim. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Essa semana, eu estava lendo um livro e eu fiquei impressionado. Irmãos, eu li a história de um pregador, o sobrenome dele era Clifford. Clifford. Estados Unidos, 1945. Este Clifford era um tremendo de um pregador. Ele tinha 25 anos de idade. E ele era um pregador que ficou tão famoso com 25 anos de idade. Ele foi pregar numa igreja em Miami, uma igreja batista, muito importante, grande na época. E ele foi apresentado naquela igreja batista como o maior pregador da igreja desde o apóstolo Paulo. O homem era um fenômeno. Eu vi fotos dele. Ele era lindo, ele era comunicativo e ele era inteligente. Homem bonito, homem inteligente e bom pregador. Isso é raríssimo de acontecer. Ou prega bem, ou é bonito. Bonito e pregar bem. Você entende? Não é verdade? É verdade. Então, pois dizem que ele era lindão, ele era excelente pregador e ele era muito inteligente. Ele pregou na universidade, uma universidade famosa nos Estados Unidos. Ele pregou para o corpo acadêmico e para os estudantes. Imagina o que é você ir pregar numa universidade brasileira. Pois o pastor jovem pregou. Eu li que o sermão que ele pregou na universidade chamava-se, o título do sermão foi Jesus e a Pedra Filosofal. Um sermão de 2 horas e 15 minutos. E que todos que estavam na universidade e ouviram o sermão ficaram de queixo caído. De tão tremendo. Esse homem, ele era tão cativante que um estúdio em Hollywood resolveu fazer um filme chamado O Manto Sagrado. Um filme que ficou muito famoso, já assisti, O Manto Sagrado. Ele foi cotado para ser o Marcelo do filme, o principal do filme. Queriam ele no filme, porque ele tinha pinta de galã. Mas por que eu li sobre ele essa semana? Porque 10 anos depois, ele estava divorciado, alcoólatra, completamente derrotado, e morreu de cirrose. Miserável. Para ser enterrado, pastores fizeram uma oferta para pagar o funeral dele. Como alguém que podia ter sido o maior pregador da história termina desse jeito, porque deixa o fogo apagar. Quando o fogo de Deus está dentro de você, você tem, além de poder e amor, você tem um negócio chamado temperança, que faz você ser equilibrado, que não deixa você ser dominado por vício, que não deixa você ser dominado por sentimento, que não deixa você ser dominado por mentira, que não deixa você se perder, que faz você se submeter, que faz você ser discípulo. Pois aquele homem, infelizmente, é um exemplo do que pode acontecer com um pastor que não é discípulo.
Por isso que nós temos, terça-feira mesmo eu tenho reunião com os pastores que são discipulados por mim e pela minha mulher. Todo mês a gente faz pelo menos uma reunião com eles, coletiva, fora os acompanhamentos que a gente faz individuais. Mas o Espírito de Deus põe em nós fogo até para a gente ser equilibrado, saudável e não nos perdermos. Agora, se o fogo apagar, você pode hoje ser o maior pregador. Então, é o exemplo desse, que virou um exemplo do que a gente não pode ser. Por isso a palavra de Paulo para Timóteo: não deixe esse fogo apagar. Amém ou não amém? Como é que está o fogo hoje, o fogo de Deus na sua vida? Como é que está o fogo de Deus dentro de você? Ele não pode apagar. Para você ser corajoso, para você poder suportar firme, para você permanecer no posto que Deus te deu, para você continuar firme no caminho, para você ser cheio do poder, para você amar as pessoas e querer cuidar delas, e para você ser discípulo, para você ser equilibrado e não se perder. Esse é o papel do fogo de Deus dentro de nós. Amém ou não amém? Quantos entenderam? Meu Deus do céu, ou você entendeu mesmo ou quer terminar o culto. Então fica de pé. Meu Deus do céu. Como amanhã é meu aniversário, hoje eu preguei um sermão longo. Amanhã é feriado. Acho que eu estou querendo que o culto acabe meia-noite assim, a gente já começa o aniversário aqui. Ana, vamos orar ao Senhor então. Levanta a sua mão direita para o céu. Ora comigo no seu lugar, diga: meu Deus, eu preciso desse fogo, eu preciso dessa chama ardendo bem forte dentro de mim, porque o Senhor me salvou, mas também o Senhor me chamou. O Senhor me salvou, mas o Senhor me deu uma santa vocação. Eu preciso te servir e cumprir a minha vocação. Então faz esse fogo arder dentro de mim, o fogo que fez tanta diferença nos apóstolos, o fogo que fazia Jeremias não desistir, o fogo de Jesus Cristo, o fogo do teu Espírito. Essa chama tem que ser muito forte dentro de mim, que o fogo do Senhor consuma o pecado, consuma a torpeza, consuma a indiferença, acabe com dureza de coração, queime a incredulidade. Meu Deus, me enche desse fogo, e que eu tenha coragem para ser o que o Senhor quer, que eu tenha capacidade para suportar firme, para continuar firme, que eu tenha poder, amor e equilíbrio. Faz esse fogo arder forte, bem forte, mais forte do que nunca. Eu quero sair cheio do teu fogo aqui nessa noite. Se é verdade, dá um aplauso ao Senhor.